Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Marcel Gandes e hoje a gente vai conversar sobre fermentação, uma maneira de conseguir energia de forma anaeróbica, ou seja, sem a presença de oxigênio. Então na aula passada a gente viu todo o processo em que a célula produz, o vegetal lá, produz a glicose, que é o nosso combustível celular. Então essa glicose, quando entra na célula, quando a gente faz a respiração celular, a gente vai quebrar essa glicose para liberar energia. A gente é quase igual um carro. O carro quebra a gasolina, né? Faz a combustão da gasolina para liberar a energia contida na gasolina para poder se movimentar. E a gente quebra a glicose, a gente faz a combustão da glicose nas nossas mitocôndrias para poder se movimentar também, para poder liberar ATP e conseguirmos nos movimentar. Bom, mas a gente vai dar uma olhadinha como é que acontece isso na nossa célula, na célula de humanos. Tranquilo? Só que nós, mamíferos, humanos, mamíferos, também, além da respiração celular, também conseguimos fazer, obviamente, que em muito menor escala, a fermentação. E o que é a fermentação? É uma produção de energia sem a presença do oxigênio. Ok? Então, uma produção de energia anaeróbica. O saldo energético final vai ser muito menor. Então, olha só, como é que essa glicose entra na minha célula? Então, eu fui lá, tomei uma Coca-Cola, comi uma pizza e aí fiquei com bastante açúcar no meu sangue. Fiquei carregado de glicose no meu sangue. Isso acende um alerta para o pâncreas, principalmente as células alfa do pâncreas liberarem uma substância chamada de insulina. Essa insulina se liga a receptores de membrana que vão permitir a entrada da glicose na célula. Uma vez dentro da célula, essa glicose vai sofrer várias transformações para que a gente libere a energia contida nela no final. Agora, se eu estou lá com um problema de açúcar no meu sangue, ou seja, eu estou com um problema de carência de açúcar no meu sangue, uma hipoglicemia, eu vou ter que retirar essa glicose das células do fígado. E quem faz esse processo antagônico são as células beta do meu pâncreas, que produzem um hormônio chamado de glucagon, que tem efeito antagônico ao da insulina. Tranquilo? Bom, coloquei a glicose para dentro. O que vai acontecer agora? Uma vez dentro da célula, obrigatoriamente, ela vai sofrer a glicólise. O que é a glicólise? A glicólise é a quebra da glicose. Glico é a glicose e lise é a quebra. Tranquilo? O que vai acontecer? Eu vou transformar essa glicose em 2 moléculas de piruvato. Tá? 2 moléculas de piruvato. Isso acontece no citoplasma celular, no citoplasma da célula. Como a gente vai falar de fermentação, a gente vai falar só de glicólise hoje. Quando a gente falar de respiração celular, a gente vai entrar no ciclo celular e na cadeia respiratória que ocorrem dentro da mitocôndria. Então, a glicólise não ocorre em organela celular nenhuma. Somente o ciclo celular e a cadeia respiratória que acontece no interior da mitocôndria. Tranquilo? Então, vamos embora. A glicólise é o seguinte: entrou a glicose na célula, um composto de 6 carbonos, eu invisto energia, eu invisto ATP para eu quebrar isso ao meio e transformar em 2 moléculas de 3 carbonos, tá? Então, depois que eu transformei ela em 2 moléculas de 3 carbonos, eu vou tirar os hidrogênios dela e no meio do caminho, lá no meio da produção, eu vou produzir 4 moléculas de ATP. Há 4 moléculas de ATP. Então, olha só. Eu usei 2 e produzi 4, o meu saldo final na hora da produção do ácido pirúvico é 2. Então, todo o processo aqui de produção do ácido pirúvico, eu vou produzir 2 ATPs. Ah, então tá, Marcelo, acabou a fermentação? Não acabou a fermentação. Por quê? Isso aqui não é a fermentação, é só a glicólise, é só a primeira etapa. E por que eu tenho que saber disso? Essa etapa é importante por causa dos carregadores de elétron aqui, ó, dos NADH. Vocês lembram lá na fotossíntese que era NADP? Na respiração celular e na fermentação, é NAD. E esses NAD aqui, ó, eles não podem ficar carregados. Eles não podem ficar aqui reduzidos com o oxigênio. Eles precisam ficar sempre na forma oxidada aqui, com o maisinho.
Por quê? Porque se eles não tiverem dessa forma, eles não vão conseguir ficar fazendo o processo de produção de energia. Então eu tenho que desocupar esses meus carregadores de elétron. E aí é que entra a fermentação, que pode ser uma fermentação láctea, ou seja, eu vou produzir como final ácido lático. A fermentação láctea é a fermentação que acontece lá no iogurte, então aquele gostinho lá de iogurte é por causa do ácido lácteo produzido pelas bactérias. Então, olha, sofreu a glicólise, eu produzi 2 ATP como final e formei o piruvato, tá? Depois eu já tinha aqui o NADP2H, um NADHH+, ou NAD2H, e nesse processo de fermentação eu vou devolver esse hidrogênio para cá, formando o lactato, ou o ácido láctico. E isso aqui que vai dar aquele gostinho especial ao leite fermentado, ao iogurte, tá? Então tá aqui, ó, a mesma coisa. Eu tenho a molécula de piruvato, eu adiciono os hidrogênios de volta e vou formar no final a molécula de lactato. Então dessa forma eu desocupei o meu NAD, desocupei o meu carregador de elétron para ele continuar formando sempre essa molécula e formando sempre o processo de 2 ATP, liberando sempre 2 energias para, no caso aqui, a nossa bactéria conseguir se desenvolver. Tranquilo? E por último, mas não menos importante, a fermentação alcoólica. Então a fermentação alcoólica, a única diferença que ela tem nesse processo é que quando ela está transformando o piruvato em etanol, ela vai liberar gás carbônico. E esse gás carbônico aqui é o que a gente utiliza lá no pão. Quando a gente está fazendo pão, esse processo está acontecendo lá na farinha. O fermento, a levedura, ela está usando a glicose presente no pão para quebrar essa glicose, para conseguir a sua energia, tá? Seu ATP, e quando no processo de transformação do piruvato em etanol, ela libera CO2. Essa liberação de CO2 faz com que a massa do pão consiga crescer, vai crescendo e vai inchando, e a gente vai lá, assa, e ela fica lá bonitinha. Então o pão só cresce porque é a liberação de gás carbônico no final. Tranquilo? Então, pessoal, a fermentação é só isso, é bem simplesinha, bem tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.